Família é onde a vida começa e o amor nunca termina. Em um mundo tão cheio de incertezas, onde os perigos surgem a cada esquina e as notícias parecem roubar nossa paz, existe um lugar que deveria ser sempre um refúgio seguro: o nosso lar. Mas, será que temos realmente protegido aqueles que mais amamos? A verdade é que cuidar da família vai além do que os olhos podem ver. Não basta apenas construir paredes fortes ou colocar trancas nas portas. Precisamos blindar nossa casa espiritualmente. Precisamos envolver nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais em algo muito maior: a oração. Este e-book nasceu para ser um bálsamo para o seu coração. Aqui você encontrará palavras que não apenas protegem, mas fortalecem a alma da sua família. Cada oração é uma semente de fé, capaz de transformar realidades, curar feridas invisíveis e abrir caminhos onde antes parecia haver apenas escuridão. Se você sente que sua família precisa de mais paz, proteção e amor, este é o seu momento. Respire fundo, abra seu coração e permita que Deus comece uma obra maravilhosa no seu lar, através da força poderosa da oração. Capítulo 1. A força da oração em família. Orar em família é mais do que um ato religioso, é um gesto de amor. Quando duas ou mais pessoas se unem em oração, o céu se move a favor delas. Jesus disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles." Mateus 18:20. Uma família que ora unida é uma família fortalecida. Não significa que não haverá problemas, mas que haverá força e sabedoria para vencê-los. A oração torna o lar um território sagrado, protegido pela presença de Deus. Capítulo 2. Oração de proteção para a família. Oração. Senhor Deus, nosso protetor e amigo, coloco diante de Ti a minha família. Guarda cada vida com Teu amor inabalável. Protege-nos dos perigos visíveis e invisíveis, das doenças, das tristezas e das más influências. Cobre nossa casa com Teu manto sagrado, que Teus anjos acampem ao nosso redor, que cada canto do nosso lar seja cheio de paz e que nenhuma seta do inimigo nos atinja. Dá-nos sabedoria para seguir Teus caminhos, coragem para vencer o medo e fé para nunca desistir, mesmo diante das maiores tempestades. Consagro minha família a Ti, hoje e para sempre. Amém. Capítulo 3. Oração pela proteção dos filhos. Oração, Pai de amor. Entrego em Tuas mãos preciosas os meus filhos. Protege-os dos perigos do mundo, das más companhias, da violência e dos enganos. Que eles cresçam na Tua presença, firmes e sábios, com corações puros e cheios de amor. Guia seus passos, ilumina seus caminhos e nunca permita que se afastem de Ti. Dá-lhes discernimento para escolherem o bem e coragem para dizer não ao que os afasta da Tua luz. Sejam eles benditos hoje e todos os dias da sua vida. Amém. Capítulo 4. Oração pela proteção do casamento. Oração, Senhor, abençoa o nosso amor. Fortalece nosso casamento contra as tempestades. Renova diariamente o carinho, o respeito e a cumplicidade. Livra-nos de todo orgulho, mágoa e desentendimento. Que sejamos um só em Ti e que a nossa união seja um testemunho vivo da Tua graça. Que nossos dias sejam cheios de diálogo, paciência e perdão, e que nossa casa seja alicerçada na Tua palavra. Amém.
Capítulo 5. Proteção contra invejas e maldições, oração Senhor. Jesus, peço agora que protejas minha família de toda inveja, olho gordo, maldição e palavra de destruição. Se há alguma energia negativa enviada contra nós, que seja quebrada agora, em teu poderoso nome. Revestidos com a armadura da fé, nenhum mal nos tocará. Que o teu sangue nos cubra e nos guarde, e que toda maldade seja transformada em bênção em nossas vidas. Somos teus, Senhor, e confiamos que o teu poder é maior que qualquer obra do mal. Amém. Capítulo 6. A importância de perseverar em oração. Não basta orar uma vez e esquecer. A proteção espiritual é construída dia após dia, oração após oração. Assim, como alimentamos o corpo todos os dias, precisamos alimentar nossa família com palavras de fé e proteção diariamente. Haverá dias difíceis? Sim. Mas também haverá vitórias. E quanto mais você perseverar, mais forte será o muro invisível de luz que cercará o seu lar. Conclusão. Sua família é um tesouro precioso demais para ser deixado à mercê do acaso. Protegê-la em oração é o maior ato de amor que você pode oferecer. Este e-book não é apenas um conjunto de palavras, é uma ferramenta, um escudo, um instrumento de transformação. Cada vez que você orar essas palavras, estará fortalecendo seus laços, atraindo paz e abrindo espaço para que o amor de Deus habite ainda mais no seu lar. Nunca se esqueça, uma família de joelhos é uma família de pé. Que Deus abençoe abundantemente a sua casa e que a proteção do Altíssimo esteja sobre cada um de vocês, hoje e para sempre. Amém. O tempo passou, as gerações mudaram, impérios se levantaram e caíram. Reinos brilharam por um momento e depois se apagaram como tochas ao vento. Mas aquele corpo escondido, aquele corpo que nem o inferno pôde tocar, aquele que foi escondido pelo próprio Deus, ainda aguardava um dia, o grande dia, o dia em que o próprio céu se rasgaria, o dia em que o som de uma trombeta quebraria o silêncio dos séculos, o dia em que o tempo deixaria de contar as horas, e a eternidade começaria a falar. E então, o céu se abriu, e o Cordeiro levantou-se do trono. Seus olhos eram como fogo, sua voz como muitas águas, e com ele desciam miríades de anjos, não como mensageiros, mas como soldados de luz. A terra estremeceu, as sepulturas se abriram, e os mortos em Cristo começaram a ressuscitar, um a um, os esquecidos, os perseguidos, os mártires, os humildes. Eles se levantaram com corpos transformados, imortais, incorrupíveis, cheios de glória, e entre eles estava ele, Moisés. Agora não mais com roupas de deserto, não mais com o rosto queimado pelo sol do Sinai, mas com vestes brancas e uma coroa que não foi dada por homens. Ele se ergueu entre os santos, e a criação o reconheceu. Ali estava o amigo de Deus, o libertador de Israel, o homem da sarça, o homem do monte, o homem que falava face a face com o Eterno. E então, uma voz ecoou entre os céus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E Moisés caminhou entre os ex-escravos do Egito, agora livres para sempre, entre os filhos de Abraão, agora unidos ao seu verdadeiro descendente, Cristo. Caminhou ao lado de Elias, que foi levado em vida, mas esperou com Moisés esse dia glorioso, e nesse momento, toda a história da redenção foi revelada como um grande tapeçário. Cada fio, cada lágrima, cada luta, tudo fazia sentido agora. Deus nunca esteve em silêncio, nunca foi indiferente. Ele apenas costurava, em silêncio, a eternidade com fios invisíveis. E Moisés viu. Viu o que nenhum profeta viu. Viu a multidão de redimidos, de todas as tribos,
Línguas, povos e nações, pessoas simples, pessoas quebradas, mas agora resplandecentes, e chorou, não de dor, mas de gratidão, porque agora sabia. Todo o sofrimento valeu a pena. Cada passo no deserto, cada clamor solitário, cada noite de dúvidas, cada renúncia. Então, o arcanjo Miguel se aproximou. Seu rosto era como relâmpago, seus pés como colunas de fogo. Ele olhou para Moisés e disse: o que foi disputado, agora é celebrado. O que foi escondido, agora é revelado. O que o inimigo tentou calar, agora canta eternamente. Moisés sorriu e caiu de joelhos diante do Cordeiro, porque sabia, ele não estava ali por causa do seu cajado, nem por causa das pragas, nem por causa do mar. Estava ali por causa da cruz, e Jesus, com os olhos marejados de alegria, estendeu a mão e levantou Moisés, e disse: tu foste fiel com o que eu te dei. Agora te darei o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. E levou Moisés a Nova Jerusalém. Uma cidade não feita por mãos humanas, mas projetada por Deus, preparada para aqueles que o amam. Ali, Moisés viu o rio da vida, e a árvore da vida, e as ruas de ouro, e os muros de jaspe, e os portões de pérolas, mas acima de tudo, viu o rosto de Deus, aquele rosto que nenhuma carne podia ver. Agora brilhava sobre ele, e o nome de Deus foi escrito sobre sua fronte, não com tinta, mas com glória. E ao longe, entre a multidão, ele viu outros, viu João, o apóstolo, que sobreviveu ao óleo fervente. O que também viu o céu se abrir, viu Estevão, que foi apedrejado, mas viu a glória, viu Ana, que orava no templo por anos, esperando o Salvador. Viu gente comum, mas com fé extraordinária. E ali, todos sabiam, não era sobre merecimento, era sobre misericórdia. Todos ali haviam sido disputados, mas também defendidos. Todos haviam sido atacados, mas protegidos. Todos haviam sido acusados, mas perdoados. Porque diante do trono, só há um nome que nos garante entrada: Jesus. Agora imagine, quando o seu nome for chamado. Quando você se levantar da sepultura, quando os céus se abrirem por você, você será lembrado. Não por quantos seguidores teve, nem por quanto dinheiro juntou, mas por cada vez que escolheu a fé, por cada lágrima derramada em oração, por cada sim dito ao chamado de Deus, por cada batalha vencida no silêncio. E ali, Moisés vai te encontrar, e vai sorrir. E talvez diga: eu também achei que não conseguiria. Mas ele me guardou até o fim. Essa é a herança dos santos. Esse é o destino dos justos. Essa é a verdade que o inferno tentou apagar. Mas o céu confirmou com fogo e glória. Deus cuida dos seus, até o último suspiro, até o último fio de cabelo, até o fim e além.